Olá, meu nome é Aderson, eu sou professor de matemática e esse é o segundo vídeo dessa série de vídeos na qual estamos abordando a teoria dos conjuntos. Nessa aula nós veremos a definição de igualdade de conjuntos e também resolveremos alguns exercícios. Então, qual é a definição de igualdade de conjuntos? Dois conjuntos A e B são iguais se todo elemento de A pertence a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Então, a gente tem que verificar se todo elemento de A pertence a B e também no sentido inverso, todo elemento de B pertence a A. Então, primeiro exemplo. Se A é o conjunto do x, tal que x menos 2 igual a 5, então esse A está escrito na forma de representação por propriedade, né? E B é um conjunto que tem apenas o 7. Aí temos que A é igual a B, né? Por quê? Então perceba que o A é o conjunto do x, né? Tal que x é um número que subtraído de 2 dá igual a 5. Bom, aqui existe apenas um único número que satisfaz essa equação, né? Que é o conjunto A, né? O conjunto do x, tal que x menos 2 igual a 5, ou seja, o conjunto A vai ter os elementos, que vão ser números, tais que, se eu pegar esse número subtraído de 2, tem que dar 5. E só existe só um número que satisfaz isso aqui, né? Que é o 7. Se eu pegar 7 menos 2, vai dar igual a 5. A outra forma de ver, né, é você simplesmente resolver a equação. Então, x menos 2 igual a 5. Adiciono mais 2 de ambos os lados. Então, vai ficar que x igual a 5 mais 2, que vai dar 7. Então, o conjunto A tem apenas um elemento, que é o 7. E, por sua vez, né, o B também tem apenas o 7. Esses conjuntos são iguais porque tem apenas o elemento 7. E a definição está claramente satisfeita, né? Aqui tem só o 7 está em A e o 7 está em B. E por sua vez o B tem só o 7 está em B e o 7 também está em A. Então a gente conclui que A é igual a B. O próximo exemplo, se A é igual a ABC e B é igual a BCA, temos também que A é igual a B. Por quê, né? Então tem que o conjunto A que tem ABC e o conjunto B que tem BCA. Então, de acordo com a definição, a gente tem que verificar se todo elemento de A está em B. Então aqui o conjunto A tem a letra A, que aparece em B, tem a letra B, que também aparece no conjunto B, e a letra C, que também aparece no conjunto B. Na ordem inversa, o conjunto B tem a letra B, que também aparece no conjunto A, o conjunto B tem a letra C, que aparece no conjunto A também, e a letra A, que aparece também no conjunto A. Então a gente verificou que todo elemento de A é elemento de B, e que todo elemento de B é elemento de A. Então, de acordo com a definição, a gente pode dizer que esses dois conjuntos são iguais. Então, o que é que esse exemplo aqui tem de importante? Tem de importante o seguinte, ó, que aqui, como A igual a B, está nos dizendo o quê? Que no conjunto a ordem dos elementos não importa. Então, o conjunto que tem ABC e o conjunto que tem BCA, nessa ordem, são iguais. Tá? Então, em conjuntos, a ordem dos elementos não é relevante. Essa é uma primeira grande consequência da igualdade de conjuntos. A próxima consequência, veremos no próximo exemplo. Nesse exemplo, então, seja A o conjunto de letras da palavra garra, B o conjunto de letras da palavra agarrar e C o conjunto que tem as letras A, G e R. Então, como é que fica o conjunto A na forma tabular, né? Listando todos os elementos dele. Então, é as letras da palavra garra. Então, vou pôr aqui G, A, R, R, A. E, por sua vez, o conjunto B são as letras da palavra agarrar. Então, A, G, A, R, R, A, R. E temos o conjunto C, que tem as letras A, G e R.
A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar se o conjunto A e o conjunto C são iguais. Vamos tentar usar a definição. Então, eu tenho que verificar se todo elemento do conjunto A é elemento do conjunto C e, na ordem inversa, se todo elemento do conjunto C também é elemento do conjunto A. Né? Então, ó, o A tem G, o C também. O A tem A, o C também. O A tem R, o C também. O A tem outro R, mas o C também já tem um R, né? E aqui aparece o A e o C também aparece aqui o A. Então aqui a gente conclui, né, que o conjunto A e C são iguais. Se eu fizer análise com o conjunto B e C, né, também a gente vai chegar à mesma conclusão, né? O B tem a letra A aqui repetida 3 vezes, né? Só que a letra A aparece no conjunto C. Tem a letra G, que também aparece no conjunto C, e tem aqui o R 3 vezes. Né? Só que o R também aparece no conjunto C. E se eu olhar no sentido inverso, o C tem a letra A, o B também, o C tem a letra G, o conjunto B também, e o C tem a letra R e o conjunto B também tem. Então, a gente conclui que o B também é igual a C. Aí, ou seja, se esses dois conjuntos aqui são iguais, o A e o C, e o B e o C, esse exemplo aqui nos informa o quê? Né? Que em um conjunto não é relevante a repetição de elementos. Então, esses três conjuntos aqui são iguais. E a gente geralmente opta, né, em escrever o conjunto da forma mais simples possível. Então, eu tenho que esse conjunto que tem G, A, R, R e A, e o conjunto C que tem G, A e R, é na verdade o mesmo conjunto. Então aqui a gente não repete elementos em conjuntos. Tem uma anotação matemática que a gente usa quando a gente quer indicar a quantidade de elementos de um conjunto, que é a seguinte. Se eu escrevo aqui NA, aqui eu quero saber quantos elementos tem o conjunto A. Se eu escrevo NB, é quantos elementos tem o conjunto B, e NC, quantos elementos tem o conjunto C. Então aqui seria incorreto dizer, ó, que o A tem 5 elementos. Porque em conjunto a repetição de elementos não é relevante. Então, na verdade, como eu sei que o conjunto A e o conjunto C são iguais, correto é dizer que o A tem 3 elementos e não 5 elementos, porque a gente desconsidera repetições. Tá? Então, toda vez que eu falar de quantidade de elementos de conjunto, a gente está falando necessariamente de quantos elementos distintos tem um conjunto. Aqui, da mesma forma, é incorreto dizer que esse conjunto B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Ele não tem 7 elementos, na verdade ele tem apenas 3, porque eu sei que o conjunto B e o C são iguais. Né? Então, repetição a gente desconsidera. E o C, né, tem 3 elementos. Então, quando a gente quer escrever quantidade de elementos de conjunto, tá? A gente vai escrever assim, N, e aqui a gente vai pôr a letra que designa um conjunto. Então, aqui é número de elementos do conjunto A, número de elementos do conjunto B e número de elementos do conjunto C. Então, essa observação aqui é para resumir essas duas consequências importantes. Né? Como consequência da igualdade de conjuntos, temos que, em um conjunto, a ordem dos elementos não importa, não é relevante, e em um conjunto a repetição de elementos também não é importante. Então, esse conjunto aqui tem 1, A e A, na verdade, é o mesmo conjunto que tem apenas 1 e o A. Então, esse conjunto aqui não tem 6 elementos, na verdade tem apenas 2 elementos. Então, aqui agora nós vamos resolver alguns exercícios abordando esse conteúdo de forma de representação que vimos na aula anterior e também de igualdade de conjuntos. Então, em cada caso, reescreva o conjunto dado enumerando seus elementos. Quando ele fala que ele quer que enumere os elementos, ele quer que a gente represente a forma tabular. Então, o conjunto A, né? Aqui o item A, ele fala que o conjunto A é o conjunto do X, tal que X é letra da palavra beterraba. Então, aqui está na forma de representação por lei de formação. Né?
ou por propriedade. Então a gente vai escrever. Então as letras da palavra beterraba. Então B, E, T. Aí aqui aparece outro E, mas em conjunto a gente não repete elemento. R, aparece outro R, não vou escrever de novo. A, e o B já escrevi no começo, e esse último A também já escrevi. Então esse conjunto aqui é assim. Tem apenas 5 letras. Então tem 5 elementos. No exercício B, a definição do conjunto é assim, né? C é o conjunto todo de x, tá o quê? X é igual a dividido por B. Então é uma fração em que A e B são números inteiros. O A tem que ser diferente de B. O A ele é maior que 1 e menor que 4. E o B é maior que 1 e menor do que 4. Então, primeiro vamos ver as possibilidades para o A e para o B. O A ele pode ser igual a quanto? Bom, o A é maior que 1. E como são números inteiros, o número inteiro, né? O primeiro número inteiro que é maior que 1 é o 2. Então o A pode ser 2. O A também pode ser 3, né? Porque o A tem que ser maior que 1 e menor que 4. E o A não pode ser igual a 4. Porque aqui é menor do que 4. Então o A ele pode ser 2 ou 3. E por sua vez o B, né, é a mesma condição. O B tem que estar entre 1 e 4. Então B também pode ser 2 ou 3. Então, quais são os elementos do conjunto C? Então, os elementos do conjunto C é da forma A sobre B. Então, vou considerar primeiro o caso que o A é 2. Se o A for 2, o B pode ser 2 ou 3. Mas aqui tem uma condição que o A tem que ser diferente de B. Então, eu não posso usar o A igual a 2 e o B também igual a 2, senão eles estariam iguais. Mas se o B não pode ser 2, o B só pode ser 3. Agora, se o A for 3, o B pode ser 2. E o B não pode ser 3, senão ficaria 3 sobre 3, estaria o A igual a B. E essa condição aqui não seria satisfeita. Então, esse conjunto C tem apenas 2 elementos, 2/3 e 3/2. E o próximo exercício, dado H, que é o conjunto formado pelos números -1, 0, 2, 4, 9, reescreva cada um dos conjuntos seguintes enumerando seus elementos. Então, aqui no item A, ele fala que o conjunto A é igual ao x, tal que x pertence a H e x menor que 1. Então, como é que ficaria esse conjunto A? Bom, como aqui no começo ele falou x pertencente a H, então aqui ele está falando o quê? Que eu só vou analisar os elementos que estão em H, que pertencem a H. Então aqui é a mesma coisa dele estar perguntando, né? Quais são os elementos do conjunto H que são menores do que 1? Então, analisando os elementos do conjunto H que são menores que 1, né? Vai ser o -1 é menor que 1, o 0 é menor que 1 e acabou. Os outros 3 elementos, 2, 4 e 9, são todos maiores que 1. Então, o conjunto A tem apenas -1 e 0 como elementos. O conjunto B é o conjunto do x, tá o quê? X pertence a H e 2x menos 1 dividido por 3 é igual a 1. Então, vou analisar os elementos de H que satisfazem essa equação. Bom, aqui eu poderia substituir no x todos os elementos de H, fazer a conta e ver quais deles satisfazem essa equação, né? Que 2x menos 1 dividido por 3 é igual a 1. Ou então eu posso apenas resolver logo a equação. Então, resolvendo a equação, 2x menos 1
dividido por 3 tem que dar 1. Então vai dar 2x menos 1 é igual a 3 vezes 1, que dá 3. Aí adiciono mais 1 de ambos os lados. Então fica 2x é igual a 3 mais 1. 2x é igual a 4. Aí dividindo por 2, vai ficar aqui x é igual a 4 dividido por 2. Então concluo que x é igual a 2. Aí eu vou olhar, né? Se o H tem o 2, tem o 2 aqui, né? Então o conjunto B tem apenas um elemento, que é o 2, que é o único número que é a solução dessa equação. E por fim, o conjunto C é o conjunto do x, tal que x pertence a H e x é um quadrado perfeito. Então, quais são os quadrados perfeitos, né? Lembra que quadrado perfeito são os números cuja raiz quadrada dá exata. Ou eu posso ver o seguinte. Eu olho para os números naturais, né? Que é os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os quadrados perfeitos eu pego os números naturais e levo ao quadrado. Então, por exemplo, 0 ao quadrado, 0 vezes 0, dá 0. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. E 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá 49. Essa lista aqui continua indefinidamente. Então aqui eu tenho os quadrados perfeitos. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. E do H, né, quais são os quadrados perfeitos que a gente tem no conjunto H? Tem o 0, o 4, tá aqui o 4. E por fim, né, o H tem o 9, e 9 também é um quadrado perfeito. Então o conjunto C tem apenas 3 elementos, 0, 4 e 9. E essa aula se encerra aqui. Na próxima aula veremos tipos de conjuntos.